Olá, meu nome é Alaia. Hoje eu estava arrumando a minha estante e eu achei uma revistinha que eu tinha guardado de 2010, chamado Bodhigaya. Que nela tem um artigo muito bom chamado O Hábito Não Faz o Monge. E é uma fala atribuída a uma palestra do Dalai Lama no Brasil, quando ele veio em 2010. Essa questão das roupas é um assunto que eu estava conversando recentemente com um amigo meu, que fez mestrado em budismo e agora está fazendo doutorado também em budismo. E às vezes, conversando entre si, a gente comenta como nos surpreende algumas atitudes. Não no sentido de julgar, mas de entender a natureza humana. Eu observo que, de fato, no mundo ocidental a gente se apega muito à figura do monge, do lama. E as roupas que antes, no passado, eram feitas para desapegar do nosso ego, elas acabam virando um objeto de vaidade. E esse meu amigo observou comigo que ele visitou um convento e lá as freiras não usam mais aquelas vestimentas especiais que a gente imagina uma freira usando, que elas usavam roupas comuns. E a conversa se desenvolveu para um jeito muito interessante, então eu resolvi trazer essa conversa para cá. Pois a questão é, por que essas roupas, numa vida num mosteiro budista ou num convento cristão, por que as roupas? O que elas significavam, né? Bom, as roupas eram todas iguais de todo mundo, então ela é uma forma de não diferenciar as pessoas. Elas são usadas como uma forma de identificação e de proteção para o corpo. Elas não precisam ter muitos adornos, elas são simples, podem ser todas lavadas juntas e é uma forma de simplicidade, de você andar na rua e mostrar que você está em busca de uma vida mais simples. Porém, no mundo ocidental tem ocorrido o contrário. E eu percebo que hoje em dia você ter uma roupa diferente ou considerada exótica pode ser um objeto de grande vaidade, e isso vai contra os ensinamentos do próprio Dharma. O que antes era para ser um símbolo de simplicidade e de simplesmente usar a roupa pela utilidade dela, vira um carimbo. Acho que sempre cabe uma autoavaliação do que motiva as nossas ações e as nossas escolhas. Por que nos vestimos de certa forma, ou que expectativas temos em relação às pessoas e que tipo de autoimagem a gente fica cultivando. É importante saber onde estão os nossos vícios, pois às vezes querer passar uma figura de santo, querer parecer um guru, querer ter um nome de batismo esotérico, querer ter um nome exótico. O João Luiz de repente virou o Ananda Prengarba E qual é o benefício disso? Eu convivi com lamas tibetanos na minha infância. Meu pai coordenava um centro budista. Meu pai era um leigo, casado. E por muitos anos se dedicou à tradição do budismo mahayana filosófico e o budismo tibetano, especialmente de certas escolas. Mas às vezes eu percebia que algumas pessoas não levavam muito em consideração o que ele estava ensinando em termos de budismo, mesmo tendo anos de estudo e prática, mas levavam em consideração o que o Lama X acabou de se ordenar lama no ano passado, mas está com uma cabeça raspada, mudou de nome e está usando um manto laranja. Esse sim deveria ter muito a dizer. Não me entenda mal, eu não estou falando de situações que envolvam sentimentos de inveja ou competição, mas de observar o porquê a gente dá valor às coisas e acaba se apegando a uma imagem exótica e nos colocando numa posição de seguir um guru e não de simplesmente ouvir o ensinamento que aquela pessoa, vestida ou não de monge, está dizendo. Eu acredito que existe uma certa seriedade quando você recebe um batismo espiritual, digamos assim, ou você escolhe mudar de nome, mas não é um retiro de 3 meses ou um curso de fim de semana de mindfulness que vai te tornar um grande meditador. Não é passar uma semana no retiro fazendo Vipassana que de repente você vai virar especialista em meditação e pode sair ensinando por aí. Eu levo muito a sério o que as tradições espirituais ensinam e o que o Dharma, o budismo ensina. Mas nem sempre a prática está associada à forma e a gente tende a olhar muito para a forma, colocar as pessoas em patamares de autoridade simplesmente porque elas são exóticas. E de repente o monge, ao invés de estar preocupado com o ensinamento que ele está passando, ele está lá preocupado em deixar o manto ajeitado e lidar com aqueles panos que eles passam por aqui e por ali. Não estou falando que é errado ser monge, ou que os monges não têm algo de bom a dizer. Pelo contrário, existem lamas incríveis
dentro do budismo. Mas nós, enquanto ocidentais, nós não precisamos adotar um estilo cultural, por exemplo, tibetano, para transmitir o Dharma. Às vezes é trocar 6 por meia dúzia. Às vezes a gente vem de uma família católica e tem a oração para os santinhos, e tem o terço, e tem a oferenda para o altar do santinho. E a gente começa a frequentar um centro de budismo tibetano e tá lá repetindo mantra sem pensar no que ele significa, fazendo prostração para o lama sem considerar as qualidades dele em si. Se ele é de fato um guru que representa a sangue que você quer seguir ou só uma pessoa com uma roupa exótica. A gente está lá comprando talismã caro porque dizem que veio de uma pedra do Tibete, ou fazendo oferendas de arroz para deidades do budismo tibetano, sem entender o que elas representam e que ensinamento está por trás daquele simbolismo. E aí a gente passa a frequentar o centro budista igual a gente frequentava a igreja. E não tem problema frequentar a igreja, não tem problema frequentar o centro. Mas às vezes a gente está se deixando levar por uma aparência de exotismo e não por uma intenção real de transformação interna, de compreensão de um ensinamento filosófico ou religioso. Quando eu tinha 8 anos, um lama tibetano chamado Geshe Jamyang Rinpoche, ele passou um mês na minha casa. Eu tive que ceder o meu quarto para ele, fui dormir em outro quarto. E ele tinha um tradutor para o inglês, porque ele só falava tibetano, e ele era uma figura muito carinhosa, uma energia muito gostosa, e ele falava para eu sentar ao lado dele, e ele brincava comigo. E eu lembro dessa presença muito simples e muito gostosa dele. Um dia, voltando de um retiro, o carro atolou num lamaçal, e ele não entendia o que a gente falava, mas ele entendeu a palavra lama. E aí ele perguntou e a gente explicou para ele que lama em Brasil era aquilo, né? E ele riu e falou assim: eu vou embora do Brasil, aqui já tem muito lama. E aí a pergunta é: a gente precisa ter mais lamas no Brasil? A gente precisa importar um sistema? Ou a gente pode trabalhar o Dharma, o ensinamento budista, a nossa própria forma brasileira, usando calça jeans e camiseta? Usar um manto laranja, ou um manto rosa, ou um manto vinho, representa uma escola dentro do budismo tibetano. Mas assim como no cristianismo existem diversas igrejas e diversas linhas, o budismo também não é unificado. Então, eu sempre questiono: o seu interesse é em ser doutrinado dentro de uma escola, ou você quer aprender o Dharma, você quer entender o que o Siddhartha ou o Buda ensinou? Então eu acho graça quando pessoas que eram como eu e como você acham que porque fizeram um retiro ou passaram 3 meses em algum lugar fazendo uma prática diferente, de repente se iluminaram, despertaram, viraram mais especiais do que eram 3 meses atrás. Eu falo isso sem maldade. É claro que as pessoas podem ter momentos de grande transformação na vida delas, momentos de insight, momentos de ruptura com o passado e busca de algo novo. Mas levam vidas para a gente alcançar a iluminação. Não é um retiro de 3 meses que vai transformar uma pessoa comum em um guru que precisa ser beijado aos pés. Eu sempre me questiono muito quando eu vejo um guru, alguém que se coloca como um guru. Eu não quero seguir um guru. Eu posso seguir um instrutor que sabe mais que eu, porque eu posso ter a humildade de entender que existem pessoas que têm mais prática, mais vivência, que avançaram mais na senda espiritual e podem me ensinar coisas. Mas quando alguém se coloca como um guru, que quer ter um tapete vermelho estendido aos seus pés, e de repente começa a ficar tudo exótico e adotar coisas que não são da sua cultura, mas tenta parecer ser alguém, eu fico um pouco ressabiada. Eu questiono, eu duvido, e eu acho que é uma postura sadia a gente ter um pouco de senso crítico nisso. Não para desvalorizar o trabalho de ninguém, mas de entender que a forma e a aparência é só aparência. O importante é o conteúdo que a pessoa está transmitindo. Então, nesse texto do Dalai Lama, é sobre um evento que ele foi dar uma palestra no Brasil, e chegaram monges convidados de todas as categorias, do budismo Zen, budismo Chan, budismo tibetano,
japonês, e cada um com sua vestimenta diferente, com sua cor, e as cadeiras foram separadas e divididas os lugares, que eles podiam sentar de acordo com a linha de budismo e coordenação dentro do mosteiro, se era um iniciante noviço, se era um abade, e nesse evento os leigos puderam entrar, e ficaram lá atrás. E diz que o Dalai Lama começou rindo de tudo aquilo, falou que aquilo estava parecendo um carnaval, esse monte de roupa colorida, espalhafatosa, vendo pessoas que não eram nem tibetanas, nem orientais, usando roupas de uma cultura tibetana oriental, e ele falou que para ele aquilo não fazia sentido, que não era preciso isso para que a pessoa praticasse o Dharma com sinceridade na sua vida, que se ser ordenado monge pode ser um motivo de vaidade, que pode ser a saída para alguns, mas que a prática da paciência, da generosidade, do reto caminho, do caminho óptimo, ele se dá na vida, no mundo e no convívio com as pessoas. Então não adiantava se colocar numa redoma diferente se por dentro não mudou. Eu vou ler um trecho do que o Dalai Lama disse para o público. Ele disse: vocês são ocidentais e mudaram suas roupas. Mudaram até a mobília da casa de vocês. Vocês acham que o Dharma está nas roupas, ou na mobília, ou nos adornos de suas casas? Estão enganados. O Dharma não está nas roupas, mas no coração e na mente. E eu acrescento, na prática. O hábito não faz o monge, nem o canto de mantras. O Dalai Lama continuou explicando que se existe alguém que precisa preservar a cultura tibetana, são os próprios tibetanos. Ele comentou que o estudo e a prática do Dharma é um processo de anos, de vidas, e que algumas coisas que ele estuda desde criancinha, só agora ele entendeu um pouquinho. Que não é um workshop budista que de repente vai tornar alguém iluminado num fim de semana. Tudo isso faz parte da vaidade, faz parte do orgulho, do ego que quer se sentir maior do que é. Dalai Lama continuou dizendo: vocês fazem rituais, retiros de um mês, cantam mantras para Manjushri e pensam que já transformaram todas as suas negatividades. E depois, alguns já se autodenominam gurus. Às vezes o Dalai Lama e outros lamas importantes do budismo tibetano vêm ao mundo ocidental e dão o que nós chamamos de iniciações tântricas, do Tantra Vajrayana tibetano. São fórmulas mágicas, basicamente. São meditações com visualizações, com símbolos, com imagens, com deidades que são visualizadas como imagens arquetípicas ou iconográficas que representam coisas dentro de nós. Existem mantras específicos que ativam certas energias, existem cores e práticas a serem visualizadas. E muitas vezes essas iniciações levam 2, 3 dias de longas e longas práticas. Isso só deveria ser acessível a um praticante do budismo Mahayana que já tem a prática das virtudes básicas, que já tem a base do budismo, já compreendeu um pouco sobre Shunya, sobre as 4 nobres verdades, ou já tem uma prática bem fundamentada das paramitas, que são as virtudes dentro do budismo. Só deveria fazer uma iniciação quem tem uma prática de shamatha, de meditação silenciosa, quem consegue entrar num estado meditativo mental estável e colocar um unidirecionamento da mente. E aí talvez com compreensão do que está sendo ensinado, com o que aquele símbolo significa, quem é aquela deidade do budismo, quem é Manjushri, quem é Heruka, quem é Vajrapani, quem é Vajrasattva, quem não, né? O que representa. Aí com essa compreensão e com essa capacidade de silenciamento da mente, a gente pode ter algum benefício dessa prática. Mas o que a gente vê é salões lotados com centenas de pessoas que simplesmente frequentam o centro e recebem uma iniciação e por isso se acham mais importantes no budismo, né? E isso é uma armadilha do ego. Se a gente ficar, ao invés de só ficar repetindo mantras e fazendo um tipo de religiosidade vazia em direção ao budismo, se a gente parar de só repetir e começar a estudar o Dharma, praticar na vida e fazer um pouco de meditação silenciosa, a gente teria muito mais benefícios. Não existe nada de errado em querer virar monge ou querer seguir um caminho de um lama, se você sente que isso é a sua vocação. A questão aqui é a autenticidade e a sinceridade na busca.
Muitos, infelizmente, acabam se autoiludindo e veem esses caminhos com olhos sedutores. Acabam ganhando poder, fama, visibilidade, poder sobre as outras pessoas, porque você se coloca numa posição hierárquica. E de repente a gente vê denúncias de abusos que acontecem, inclusive no meio budista, nos mosteiros. Abusos físicos, abusos sexuais, favores especiais. Alguns usam a espiritualidade para ganhar dinheiro e por isso vendem a si mesmo com essa imagem. Tudo isso são armadilhas no nosso caminho se a gente tem uma vontade sincera de praticar o Dharma. A questão não é se você usa uma roupa diferente ou não, ou se você frequenta um mosteiro ou não, mas o porquê de você faz isso. Se é sincera a sua busca e se você está realmente interessado em aprender os ensinamentos do Buda, ou se você simplesmente quer fazer parte de um clubinho, de uma associação, de um Rotary Club, de uma maçonaria, se você quer se sentir diferente, se você quer se sentir idolatrado. Porque mudar externamente não significa nada se você não mudou por dentro. É só um fingimento. E isso acaba sendo um obstáculo no caminhar espiritual. O próprio sistema monástico budista hoje, ele me lembra muito um sistema monástico medieval. E acho, inclusive, que é factível a gente fazer algumas críticas e efetuar mudanças e questionar muitas coisas que acontecem. A gente tem que sair dessa posição passiva de idolatrar um guru e se colocar como agentes do Dharma no mundo, praticantes reais e sinceros de algo que a gente estuda, que a gente tem coerência e sinceridade na vontade de aprender. E não simplesmente um hobby ou uma coisa que a gente faz para se sentir diferente ou mais especial que os outros. Você pode frequentar um centro ou se simpatizar, ter afinidade com um lama, mas você não precisa disso para praticar o budismo todos os dias na sua vida. Praticar meditação ou aprender o Dharma. Eu vou colocar aqui embaixo uma lista de alguns livros que eu sugiro para quem está começando a estudar o budismo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da reflexão e não tenham ficado chateados comigo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir se você gostou. E fique atento que logo eu virei com mais vídeos